Título 9. Capítulo único. Das disposições finais e transitórias. Artigo 278. O Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro. Artigo 279. Podem ser instituídos os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso 1º. Prêmio pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso 2º. Concessão de medalha, diploma de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 280. Aos prazos previstos nesta lei complementar, salvo disposição legal em contrário, aplica-se o seguinte. Inciso 1º. Sua contagem é feita em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogada para o primeiro dia útil seguinte o começo ou vencimento do prazo que cair em dia. Alínea A. Sem expediente. Alínea B. De ponto facultativo. Alínea C. Em que a repartição ficou fechada. Alínea D. Cujo expediente foi encerrado antes do horário habitual. Inciso 2º. Pela interrupção, extingue-se a contagem do prazo já feita e reinicia-se nova contagem a partir da data em que o prazo foi interrompido. Inciso 3º. Durante a suspensão, a contagem do prazo fica paralisada, devendo ser retomada de onde parou na data em que cessar a causa suspensiva. Parágrafo 1º. Salvo disposição legal em contrário, os prazos são contínuos, não se interrompem, não se suspendem, nem se prorrogam. Parágrafo 2º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Parágrafo 3º. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente ao do começo do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Artigo 281. Em razão de nacionalidade, naturalidade, condição social, física, imunológica, sensorial ou mental, nascimento, idade, escolaridade, estado civil, etnia, raça, cor, sexo, orientação sexual, convicção religiosa, política ou filosófica, de ter cumprido pena ou de qualquer particularidade ou condição, o servidor não pode. Inciso 1º. Ser privado de qualquer de seus direitos. Inciso 2º. Ser prejudicado em seus direitos ou em sua vida funcional. Inciso 3º. Sofrer discriminação em sua vida funcional ou pessoal. Inciso 4º. Eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 282. Ao servidor público civil são assegurados, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. Inciso 1º. Representação pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Inciso 2º. Desconto em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, do valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Artigo 283. Para efeitos desta lei complementar, consideram-se da família do servidor o cônjuge ou o companheiro, os filhos e, na forma da legislação federal sobre imposto de renda da pessoa física, os que forem seus dependentes econômicos. Parágrafo 1º. O servidor pode requerer o registro em seus assentamentos funcionais de qualquer pessoa de sua família. Parágrafo 2º. A dependência econômica deve ser comprovada, por ocasião do pedido, e a sua comprovação deve ser renovada anualmente, na forma do regulamento. Parágrafo 3º.
Equiparam-se à condição de companheira ou companheiro os parceiros homoafetivos que mantêm o relacionamento civil permanente, desde que devidamente comprovado. Artigo 284. As orientações normativas para a uniformização dos procedimentos de aplicação desta lei complementar são formuladas, no Poder Executivo, pelo órgão central do Sistema D. Inciso 1º. Correição, sobre questões atinentes ao regime, à sanção e ao processo disciplinar, sem prejuízo das competências de corregedorias específicas. Inciso 2º. Pessoal, sobre as questões não compreendidas no inciso 1º. Artigo 285. As disposições desta lei complementar não alteram a jornada de trabalho vigente na data de sua publicação, não extinguem direitos adquiridos, nem direitos ou deveres previstos em lei especial. Artigo 286. Até que lei específica fixe o valor do auxílio alimentação previsto no artigo 111, ficam mantidos os valores pagos na forma da legislação vigente até a data de publicação desta lei complementar. Artigo 287. Fica mantido, com os respectivos efeitos, o tempo de serviço regularmente averbado na forma da legislação anterior à publicação desta lei complementar. Artigo 288. Ficam mantidas, até sua adequação às disposições desta lei complementar, as normas regulamentares expedidas com base na legislação anterior, exceto naquilo que conflitarem com esta lei complementar. Artigo 289. O 13º salário, previsto nesta lei complementar, substitui a gratificação natalícia prevista na Lei nº 3.279, de 31 de dezembro de 2003. Artigo 290. As remissões feitas na legislação distrital a dispositivo da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou a dispositivos das leis revogadas por esta lei complementar consideram-se feitas as disposições correspondentes desta lei complementar. Artigo 291. A Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 3º. Aplicam-se subsidiariamente as disposições desta lei complementar às normas do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Parágrafo 1º. A dependência econômica do cônjuge dos filhos indicados no inciso 4º é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos 1º a 3º deve ser comprovada. Parágrafo 2º. A existência de dependente indicado no inciso 4º exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos 1º a inciso 3º. Artigo 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. Parágrafo 9º. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 5º, deve passar a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Parágrafo 10. A doença, lesão ou deficiência de que o servidor público era portador ao ingressar no cargo público não lhe confere o direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando sobrevier incapacidade por motivo de progressão ou agravamento das causas de deficiência. Artigo 24. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de readaptação, deve ser aposentado por invalidez. Parágrafo 3º. A pensão deve ser concedida ao dependente que se habilitar. Parágrafo 4º. A concessão da pensão não pode ser protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.
Parágrafo 5º. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira. Parágrafo 6º. A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de dependente só produz efeitos a contar da data da habilitação. Artigo 30. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. Parágrafo 1º. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte do pensionista. Parágrafo 2º. A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do pensionista. Artigo 30-A. São beneficiários da pensão. Inciso 1º. Vitalícia. Alínea A. O cônjuge. Alínea B. A pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia. Alínea C. O companheiro ou companheira que comprove união estável. Alínea D. A mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia. Inciso 2º. Temporária. Alínea A. O filho ou enteado até completar 21 anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. Alínea B. O menor sob tutela. Alínea C. O irmão não emancipado até completar 21 anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba a pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia. Inciso 1º. Ao beneficiário indicado no inciso 1º, c. Se houver beneficiário indicado no inciso 1º, a. Inciso 2º. Há mais de um companheiro ou companheira. Artigo 30-B. O valor da pensão, calculado na forma do artigo 29, deve ser rateado entre os habilitados de modo a individualizar a cota a que cada beneficiário fez jus. Parágrafo 1º. Não havendo dependentes previstos no artigo 30-A, inciso 1º, B ou D, ou no artigo 30-A, inciso 2º, C, deve-se observar, no cálculo de cota de cada pensionista, o seguinte. Inciso 1º. Havendo apenas um pensionista habilitado, o valor da cota corresponde ao valor da pensão. Inciso 2º. Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor cabe aos habilitados à pensão vitalícia, a outra metade, aos habilitados à pensão temporária. Parágrafo 2º. Havendo dependentes previstos no artigo 30-A, inciso 1º, B ou D, ou no artigo 30-A, inciso 2º, C, aplica-se o seguinte. Inciso 1º. A cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo. Inciso 2º. A cota dos demais dependentes, se houver, deve ser calculada na forma do parágrafo 1º, tendo como base para cálculo o saldo do valor da pensão que remanescer após deduzir a cota de que trata o inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 3º. O valor apurado na forma do parágrafo 2º, inciso 1º, fica limitado pela cota devida a cada beneficiário da pensão vitalícia ou da pensão temporária. Artigo 30-C. A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão. Artigo 30-D. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões pagas por regime próprio de previdência social. Artigo 292. Vetado.
Artigo 293. Esta lei complementar entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2012. Artigo 294. Ficam revogadas as disposições em contrário, deixando de ser aplicadas, no Distrito Federal, a Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei Federal nº 8.647, de 13 de abril de 1993. Artigo 295. Salvo as disposições aplicáveis aos empregados das empresas públicas ou sociedades de economia mista, ficam expressamente revogados,